pessoal, aqui é Marcelo Bonfá, sejam bem-vindos novamente ao Tempo de Restaurar. Esse espaço online criado com o propósito de compartilhar com vocês informações que te ajudem a examinar e a compreender as Escrituras Sagradas dentro de uma perspectiva que seja o mais próximo possível daquela em que o texto foi originalmente escrito e posteriormente transmitido aos santos do primeiro século, levando sempre em consideração os aspectos históricos, culturais, filosóficos e linguísticos que influenciaram diretamente a composição deste conjunto de livro que nós chamamos de Bíblia. No meu primeiro vídeo, intitulado Recomeçar, eu fiz um breve relato das situações que eu vivi nos últimos anos que me levaram a ver a Bíblia por uma perspectiva diferente daquela em que eu fui criado. Essa nova perspectiva me levou a concluir que muitas das doutrinas e tradições cristãs que me haviam ensinado não eram inteiramente compatíveis com a leitura simples e literal do que o texto bíblico realmente apresenta. Em alguns casos, a Bíblia se tornava até mesmo contraditória, impossível de ser reconciliada por si só. A única maneira de fazer o texto bíblico se tornar coerente com a doutrina cristã era fechando a Bíblia e abrindo livros onde os grandes teólogos do passado, os chamados pais da igreja, nos guiam pelos caminhos das pedras, nos levam por uma linha de raciocínio, passo a passo, seguindo uma trilha de textos, muitas vezes extraídos do seu contexto, que nos conduzem a concluir algo compatível com a teologia que eles mesmos criaram. Ou seja, a nossa fé, que deveria ser unicamente fruto do nosso conhecimento da palavra de Deus, passa a ser o resultado da nossa confiança na interpretação desses homens que gerou a versão teológica deles. O resultado disso tudo é que hoje a grande maioria dos cristãos não é capaz de justificar a sua fé com uma consistência bíblica. Muitos acreditam que nós vivemos segundo a nova aliança, uma aliança estabelecida entre Deus e a igreja, uma aliança que nos livra da obrigatoriedade de nos submeter às regras e normas contidas na velha aliança. Mas a Bíblia nos diz claramente que, assim como a velha aliança, a nova aliança foi feita entre Deus e Israel, e com o propósito de guiá-los a obedecer às leis que eles rejeitaram se submeter na velha aliança. Em nenhum lugar das Escrituras Sagradas nós vemos qualquer promessa de aliança entre Deus e as nações gentílicas, ou uma instituição chamada igreja. Simplesmente não existe. Muitos acreditam que o ministério de Jesus veio por fim à lei, quando ele mesmo já nos alerta no início do seu ministério: não pensem que eu vim abolir a lei. Muitos afirmam que nos ensinamentos de Paulo nós encontramos a base doutrinária para justificar a abolição da lei, quando o próprio Paulo, acusado de ensinar contra a lei, insistentemente afirma que ele não só nunca ensinou contra a lei, como ele mesmo acreditava em toda a lei e a praticava em todos os seus aspectos. Isso tudo, e muitos outros problemas que eu não citei aqui, devem nos levar a buscar a responder uma pergunta. Como nós chegamos a essas conclusões se o texto bíblico indica algo diferente? Quando eu era mais jovem, eu ouvi uma frase que ficou gravada na minha memória, e essa frase dizia o seguinte: um povo que não conhece seu passado é um povo sem futuro. Eu não me lembro muito bem quem era o autor ou aonde eu vi essa frase, mas eu acredito que ela carrega uma grande verdade em si, que é extremamente apropriado para quando buscamos entender o porquê tomamos certas decisões nas nossas vidas, porquê nós acreditamos naquilo que acreditamos e porquê seguimos em determinadas direções. Eu acredito que as respostas para esse tipo de questionamento muitas vezes são encontradas no passado. Não só no nosso próprio passado, mas principalmente naquele das gerações que nos antecederam. Muitas das escolhas que fazemos na vida e das convicções que possuímos são apenas resultados da influência do que foi depositado na nossa mente e no nosso espírito por aqueles que vieram antes de nós. Nós somos influenciados pela cultura da nação onde nós nascemos e vivemos, somos influenciados pelo tipo de ambiente e pessoas que frequentamos e principalmente somos influenciados pela família na qual crescemos. Nós somos o resultado de um conjunto de circunstâncias que acompanham toda a nossa vida, desde o momento em que fomos gerados até a nossa morte. A nossa responsabilidade dentro disso é decidirmos se nós vamos seguir passivamente na direção em que nos indicaram que nós devemos seguir, acreditando cegamente que tudo aquilo que nos foi passado é absolutamente verdade e que, portanto, nossas escolhas e convicções estão absolutamente certas. Ou então, podemos fazer uma análise crítica e honesta do passado e da origem de tudo aquilo que nos foi ensinado, para comprovar se realmente estamos caminhando na direção correta ou se precisamos mudar de rumo.
Se você se importa com a verdade e acredita que é salutar fazer essa análise crítica, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês informações históricas que mostram de forma clara e inquestionável o processo de transição que iniciou-se ao final do primeiro século, onde a comunidade daqueles que criam em Jesus como Messias deixou de ser uma congregação predominantemente judaica e obediente às leis de Deus e se transformou em uma instituição religiosa predominantemente gentílica que pregava rejeição a essas mesmas leis. Você será capaz de entender um pouco melhor a origem daquilo que você acredita e das doutrinas e tradições que você pratica. Como eu disse no meu primeiro vídeo, meu objetivo não é te levar a acreditar na minha própria verdade. É te fornecer informações que te capacitem a tirar as suas próprias conclusões. E a partir daí você vai decidir aquilo que você deseja acreditar e seguir. Eu espero que vocês apreciem da obediência à rebelião, como a igreja se desviou da fé uma vez entregue aos santos. Por volta do ano 70, o evangelho pregado por Jesus e comissionado a seus discípulos que fosse pregado a todos os povos da terra, já sofria com todo tipo de distorção que modificava e negava a essência da mensagem que ele veio proclamar. Em razão disso, o autor do livro de Judas, irmão ou primo de Jesus, não se sabe ao certo, se sentiu na obrigação de escrever uma carta às igrejas, as alertando quanto à direção que as coisas estavam caminhando. Em Judas 1, 3 e 4, ele escreve assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Segundo Judas, o evangelho havia se tornado uma mensagem comum. A palavra grega traduzida como comum neste texto é a palavra grega koinos. Apesar de poder ser traduzida com o sentido de compartilhado, algo público, algo comum a um grande grupo de pessoas, a palavra koinos normalmente carrega o significado de impuro, sujo, profano, sem santidade. Essa, por exemplo, é a mesma palavra usada por Pedro em Atos 10, quando ele teve a visão dos lençóis descendo do céu com todo tipo de animal, e ao receber a ordem de matar e comer, ele afirma: jamais comi algo comum ou impuro. Judas, portanto, afirma que o evangelho santo e precioso pregado por Jesus e praticado pela igreja primitiva estava se tornando uma mensagem profana, barata. E demonstrando extrema preocupação com toda essa situação, Judas conclama a igreja a lutarem pela fé uma vez entregue aos santos. Segundo Judas, esse evangelho comum, sem responsabilidade ou compromisso com a obediência, sem preocupação com a santidade, estava guiando pessoas a uma vida que seguiam suas próprias ímpias concupiscências. Jesus já havia alertado seus discípulos que algo dessa natureza viria a acontecer. Logo no início do seu ministério, ao final do seu primeiro grande sermão, Jesus diz o seguinte, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para entendermos o que Jesus estava falando, nós temos que procurar nos transportar no tempo, há 2000 anos atrás, para tentar visualizar as circunstâncias na qual Jesus estava fazendo esse discurso. Primeiramente, nós temos que ter em mente que Jesus era judeu, ele foi criado e educado como judeu e viveu toda a sua vida em Israel, a terra dos judeus. Parece ser até meio óbvio isso tudo que eu acabei de dizer, mas a verdade é que tem muita gente que tem dificuldade em visualizar essa realidade. Além disso, nós temos que entender que todo o discurso de Jesus foram direcionados a um público 100% judeu. Jesus jamais fez qualquer discurso direcionado aos batistas, aos católicos, aos presbiterianos, pentecostais ou qualquer outro tipo de grupo cristão. Sua mensagem foi direcionada à nação de Israel e ele usou uma linguagem que era muito familiar a todos eles, baseada no único livro sagrado que todos eles conheciam muito bem, o Velho Testamento. Jesus jamais leu uma página do Novo Testamento. E sempre que ele buscava comprovar suas palavras e a autoridade com que ensinava, ele apontava para as Sagradas Escrituras, que os judeus conhecem como Taná,
o nosso Velho Testamento. Portanto, tendo isso em mente, vamos voltar ao texto de Mateus. Quando Jesus usa o termo vontade do Pai, o público que o escutava sabia imediatamente ao que Jesus estava se referindo. Segundo o que está claramente escrito por todas as páginas do Velho Testamento, a vontade de Deus para a nação de Israel é que eles vivessem em santidade, andando em obediência a todos os seus mandamentos. Jesus continua seu raciocínio e afirma que muitos que se dizem seus servos, vivendo segundo a intenção do próprio coração, serão guiados à prática da iniquidade, o que inevitavelmente os conduzirá a serem rejeitados pelo próprio Senhor. A palavra grega usada por Jesus e traduzida como iniquidade é a palavra anomia. Essa palavra é formada por um prefixo de negação, a, acompanhado do substantivo nomia ou nomos, sempre utilizado no Velho Testamento para se referir à Torá ou à lei de Deus. A tradução literal da palavra anomia seria sem Torá ou sem lei. O povo entendia muito bem que o que Jesus estava dizendo de forma clara e direta é que nos últimos dias ele rejeitará aqueles que, dizendo amá-lo ou servi-lo, rejeitam a lei, a vontade do seu Pai que está no céu. Algo que já havia começado a se tornar realidade no tempo de Judas, apenas 30 a 40 anos após a morte e ressurreição de Jesus. Mas como a Bíblia nos mostra, principalmente no livro de Atos, as coisas não eram assim no princípio da história da igreja, durante o período conhecido como o tempo da igreja primitiva. O livro de Atos mostra que nos primeiros anos a congregação dos discípulos de Jesus era formada exclusivamente por judeus. Lucas afirma que nesse período milhares de judeus passaram a crer em Jesus como Messias e a seguir seus ensinamentos, entre os quais muitos sacerdotes que serviam no templo. Durante os primeiros 30 anos de história da igreja, o número de judeus que abraçaram a fé em Jesus crescia cada vez mais. Em Atos 21, o autor nos informa que o número deles era já de dezenas de milhares, e segundo as palavras de Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém nesse tempo, todos eram zelosos na observação da lei. Nesse mesmo capítulo de Atos, nós vemos algo extremamente inquietante para aqueles que não conseguem entender que dentro da perspectiva da igreja primitiva, a obediência à lei e a salvação pela graça era algo que se harmonizava. Após retornar da sua terceira viagem missionária, Paulo vai ao templo, onde ele faz um voto de Nazireu, que inclui o raspar todo o corpo, o batismo para purificação e o sacrifício de animais. Paulo oferece esse voto a Deus para provar à multidão de judeus que ele também era um observador da lei e que os boatos que estavam circulando a seu respeito de que ele andava pregando um evangelho que ensinava as pessoas a rejeitarem a lei de Deus era falso. Portanto, nós vemos no livro de Atos que aproximadamente entre o ano 30 e o ano 60 depois de Cristo, a igreja de Jesus, composta e liderada por aqueles que conviveram diretamente com ele, a igreja que manifestou o poder de Deus de uma forma tão extraordinária como nenhuma outra foi capaz de demonstrar depois dela, a igreja que a preço de sangue levou a mensagem de salvação a praticamente todo mundo conhecido à sua época, era uma igreja totalmente comprometida com a obediência aos mandamentos de Deus, conforme entregues a Moisés no Monte Sinai. Nesse meio tempo, em Atos 10, cerca de 15 anos após a morte e ressurreição de Jesus, por volta do ano 45, é que a mensagem de salvação começou a ser anunciada aos gentios, quando Pedro, impulsionado pelo Espírito Santo, foi levado até a casa do centurião romano Cornélio para anunciar as boas novas a ele. Com o passar dos anos que se seguiram à conversão de Cornélio, milhares de pessoas de diferentes nações, culturas e religiões abraçaram a fé no Messias de Israel e se tornaram parte ativa na congregação dos santos. Em Atos 15, apenas cerca de 5 anos após Pedro ter anunciado a mensagem a Cornélio, e imediatamente após Paulo ter retornado da sua primeira viagem missionária, nós vemos os líderes da igreja tendo que se reunir em Jerusalém para tomar decisões específicas a respeito do que deveria ser feito com os gentios que estavam se aproximando da fé, pois essa situação já começava a trazer algum tipo de transtorno a eles. Como era inevitável, esses gentios carregaram consigo uma carga enorme de costumes e tradições herdados da sua origem pagã,
que era completamente oposta às práticas estabelecidas pelo Deus de Israel na sua palavra. Eles haviam crescido sob a influência de uma cultura e filosofia politeísta, onde a promiscuidade sexual e a depravação moral era parte da adoração aos seus deuses. A libertinagem era a regra que dominava essas nações. De repente, agora crentes em Yeshua, Jesus, eles se viram associados a um Deus que possui regras e princípios rígidos aos quais eles deveriam se adaptar, o que certamente não foi nada fácil, como nós podemos ver claramente exposto nas cartas que o apóstolo Paulo enviou a diversas dessas congregações. Mas se não bastasse os problemas enfrentados com os crentes gentios durante esse processo de transição cultural, filosófico e religioso, os líderes da igreja também tiveram que lidar com outro problema. A tentativa por parte de judeus convertidos e não convertidos, provenientes do judaísmo farisaico, de impor aos gentios suas tradições e doutrinas como meio necessário para a salvação, para se tornarem legitimamente parte do povo de Deus. Essa tradição e doutrinas, conhecidas no judaísmo como Torá oral, são os ensinamentos dos mestres, anciãos e sábios do passado, sem o qual, segundo o judaísmo, ninguém consegue verdadeiramente servir a Deus. De acordo com o judaísmo, Deus entregou aos anciãos de Israel a autoridade para interpretar, modificar ou até mesmo acrescentar a palavra de Deus, o que claramente contradiz o que o próprio Deus afirmou na sua lei, de que ninguém tem o direito de diminuir ou acrescentar as palavras que ele anunciou a Moisés. Curiosamente, esse mesmo tipo de conceito se tornou parte integrante do cristianismo romano, que ensina que sem a tradição da igreja é impossível alguém compreender as Escrituras corretamente e que, por consequência, é impossível servir a Deus de forma autêntica. Foi esse tipo de conceito que Jesus combateu por muitas vezes em seu ministério, como, por exemplo, em Marcos 7, do versículo 6 a 9, onde ele diz: E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes: Bem invalideis o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Esse foi o cenário que os gentios convertidos ao Deus de Israel, através da fé no Messias Yeshua, Jesus, se viram inseridos. Se por um lado eles deveriam abandonar suas práticas pagãs herdadas de um sistema religioso criado por homens, por outro lado eles deveriam ter o cuidado para não se associarem com o judaísmo, um sistema religioso igualmente criado por homens e que, por consequência, em diversas maneiras, também rejeitava a palavra de Deus. Em razão de tudo isso, Deus não poderia ter escolhido ninguém melhor do que Paulo para ser o principal porta-voz da sua verdade aos povos gentios. Paulo era extremamente inteligente. A Bíblia afirma que ele era superior a todos os jovens da sua geração e, sem dúvida nenhuma, foi isso que possibilitou que ele se tornasse um dos alunos do Rabino Gamaliel, um dos rabinos mais respeitados da história do judaísmo até os dias de hoje. Para se ter uma ideia, para ser aluno de Gamaliel, o jovem deveria ser capaz de decorar toda a Torá, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis a Deuteronômio, até a idade de 20 anos. Além disso, deveria ser um grande conhecedor dos escritos dos profetas. Como o próprio Paulo afirma, ele viveu grande parte da sua vida pertencendo à seita mais severa do judaísmo, o farisaísmo, o que nos leva a concluir que ele não era apenas um grande conhecedor da Torá escrita e dos escritos dos profetas, como sem dúvida nenhuma era um exímio conhecedor e praticante da Torá oral, a tradição e doutrina de homens que era e ainda é até o dia de hoje a base da religião dos judeus que nós conhecemos como judaísmo. Se por um lado a excepcional capacidade intelectual e o grande conhecimento e experiência de Paulo foi extremamente útil para ajudar os gentios nessa transição entre a realidade na qual eles viviam, em trevas, como filhos da desobediência, sem Deus, sem esperança, estranhos às alianças, separados da comunidade de Israel, para uma nova realidade no Messias, onde eles se tornaram parte integrante da família de Deus,
sendo enxertados na oliveira de Israel e tornando-se participantes da seiva, das promessas e das alianças, vivendo em luz e transformando-se em filhos da obediência? Por outro lado, como Pedro nos informa, a complexidade de alguns escritos de Paulo possibilitou que pessoas despreparadas, em alguns casos até mesmo mal intencionadas, distorcessem aquilo que Paulo escreveu, levando outros a acreditarem que ele ensinava algo que contraria totalmente o seu próprio testemunho, que está claramente exposto em Atos 21 e em Atos 24. Atos 21, de 20 a 24, nos diz assim: E ouvindo eles, glorificaram o Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dissemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Não precisa ser mais claro do que isso, precisa? Paulo está sendo acusado de ensinar às pessoas que elas não precisavam mais seguir os costumes da lei. Exatamente aquilo que é falado a respeito de Paulo nos púlpitos das igrejas até os dias de hoje. Mas Paulo se recusa a aceitar tais acusações, e para provar que essas acusações são falsas, ele vai até o templo fazer um voto de Nazireu. Uma outra coisa que não podemos ignorar é que quem faz a proposta do voto de Nazireu a Paulo é Tiago, irmão de Jesus, que havia se tornado líder da igreja em Jerusalém. Portanto, fica claro que Tiago também entendia que era necessário guardar a lei. E, por consequência, toda a igreja de Jerusalém cria assim, como está claramente exposto em Atos 21. Mas não para por aí. Paulo, sendo interrogado por uma corte romana a respeito das acusações feitas a ele pelos judeus, ele responde. Atos 24, 13 a 14. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam, mas confesso isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Será que essa afirmação de Paulo, de que ele cria em tudo escrito na lei, inclui o fato de que a lei afirma que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo e que deveria ser observado para sempre por todas as gerações dos filhos de Israel? Algo que o Novo Testamento mostra claramente que Paulo observou por toda a sua vida? Será que inclui o fato de que a lei afirma que as festas bíblicas também deveriam ser observadas para sempre? Algo que o Novo Testamento também mostra que Paulo observou? Será que inclui o fato de que na lei de Deus está declarado que Deus estabeleceu uma mesma lei para o natural de Israel e para o estrangeiro que se uniu a Israel pela fé, não havendo nenhuma distinção entre os dois, tendo ambos os mesmos direitos e os mesmos deveres diante de Deus? Eu acredito que quando Paulo diz acreditar em tudo, ele está se referindo a tudo mesmo, o que eu acabei de citar e muito mais. Apesar de uma defesa tão clara e persistente de Paulo, seus escritos são tidos como a fonte doutrinária para ensinar que a fé em Jesus nos isenta da responsabilidade de sermos obedientes às leis de Deus. Ou seja, segundo a teologia cristã, Paulo seria o grande responsável por pregar o evangelho da anomia, da rejeição à lei, o mesmo evangelho claramente condenado por Jesus. Como fica muito claro por todo o livro de Atos, o conceito de fé e obediência, lei e graça, jamais foi tido como algo que se opunham, mas sim como complemento um do outro. O próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. No último livro da Bíblia, João deixa mais uma vez muito claro que a lei e a graça não se opõem, mas se completam. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não precisa se esforçar muito, nem possuir nenhum nível educacional alto, para concluir que a igreja primitiva, aquela igreja que todo mundo gostaria de se parecer com ela,
era composta não só por pessoas cheias do Espírito Santo, mas por pessoas comprometidas com a obediência à lei de Deus. E esse foi o grande segredo do sucesso daquela igreja. O próprio Jesus prometeu em João 14, 15 a 17, se me ameis, guardeis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Infelizmente, essa realidade não durou muito. Após a morte dos apóstolos e dos demais discípulos que conviveram diretamente com eles, a Bíblia começou a ser interpretada por pessoas que não possuíam nenhuma familiaridade com a cultura, língua e filosofia na qual os textos bíblicos haviam sido concebidos. O resultado disso é que a observação da lei, que uma vez era o resultado da fé, se tornou completamente contrário à mesma. Obedecer os mandamentos de Deus e crer em Jesus se tornou algo incompatível. A observação da lei se tornou sinônimo de rejeição da graça. E esse conceito, que contradiz tudo o que nós vemos exposto de forma clara no livro de Atos, é a base na qual se desenvolveu toda a teologia cristã predominante nas diferentes denominações do mundo até os dias de hoje. Mas como foi possível aos pais da igreja, pessoas que viveram em uma época tão próxima àquela dos apóstolos, terem chegado a uma conclusão tão diferente a eles, no que diz respeito à fé e à maneira como nós devemos conduzir as nossas vidas como filhos de Deus? É exatamente isso que nós vamos procurar entender na segunda parte desse estudo. Através de um estudo da história da igreja pós-período bíblico e a análise de diversos textos escritos pelos chamados pais da igreja, você vai conseguir compreender como a igreja abandonou o seu modelo original de obediência para se tornar uma instituição em rebelião. Como nós já vimos na primeira parte desse estudo, o relato bíblico feito por Lucas no livro de Atos deixa muito claro que no período da igreja primitiva, os primeiros 30 a 40 anos de história da igreja, não existia nenhum tipo de incoerência em viver uma vida em obediência à lei de Deus, conforme entregue a Moisés no Monte Sinai, e crer na graça manifesta por Deus através do sacrifício do seu único filho, Yeshua, Jesus, o Messias prometido de Israel. Na verdade, Lucas nos diz que por volta do ano 60 depois de Cristo, o número de judeus que abraçavam a fé em Jesus eram já de dezenas de milhares só em Jerusalém, e todos eles eram zelosos na obediência à lei, o que incluía Tiago, irmão de sangue de Jesus e líder da igreja de Jerusalém, e o próprio apóstolo Paulo, que, impelido por Tiago, prontificou-se imediatamente a fazer um voto a Deus para colocar o fim, de uma vez por toda, nos falsos boatos que corriam ao seu respeito, o acusando de andar pregando contra a observação da lei. Nos anos que se seguiram, a fé no Messias tomou uma direção completamente oposta ao modelo original que foi tão intensamente vivido e praticado por aqueles que conviveram pessoalmente com Jesus, seus familiares, os apóstolos e o povo de Israel em geral. A obediência à lei de Deus, que antes harmonizava perfeitamente com a graça, passou a ser considerada um ato de rejeição à mesma, tornando-se sua maior inimiga. Mas o que pode ter levado os chamados pais da igreja, os grandes teólogos e pensadores cristãos do passado, responsáveis por estabelecer toda a base teológica sobre qual o cristianismo se sustenta, a chegarem a uma conclusão tão diferente daquela apresentada no livro de Atos? Sem dúvida alguma, o primeiro grande problema está na correta compreensão dos escritos de Paulo. Como Pedro nos adverte e os fatos em torno de Atos 21 comprovam, já naquele tempo as palavras de Paulo eram deturpadas e mal interpretadas. Mas se há 2000 anos atrás, sendo lido por pessoas que eram totalmente familiarizados com a língua, cultura, religião e filosofia de Paulo, seus escritos eram já de difícil compreensão e acabavam por gerar tantos problemas, imagine então 100, 200, 300 anos mais tarde, esses mesmos escritos sendo interpretados por pessoas que cresceram em uma cultura totalmente diferente daquela de Paulo e que em muitos aspectos até mesmo é oposto a ela. Com certeza a tarefa não era nada fácil e o grande problema dos pais da igreja foi conseguir enxergar os escritos
de Paulo dentro da perspectiva que ele escreveu. E a realidade em que eles cresceram não os ajudou em nada. Como nós vamos ver de agora em diante, diversos fatores políticos, sociais e religiosos contribuíram decisivamente no rumo que a fé em Jesus tomou, principalmente a partir da destruição do templo no ano 70 depois de Cristo e após a dispersão do povo judeu da terra de Israel depois da revolta judaica do ano 135 depois de Cristo. Nós vamos começar analisando de forma cronológica os fatos políticos e sociais, para depois buscar entender como esses dois fatores afetaram o campo religioso e influenciaram uma mudança progressiva na maneira de se interpretar e aplicar o texto bíblico. Então, vamos lá. No ano 63 a.C., Roma invadiu Israel de maneira devastadora, estabelecendo seu domínio sobre a terra de Israel. Quem se opunha à autoridade romana era duramente castigado e muitas vezes morto. Durante os primeiros 2 séculos de domínio romano sobre Israel, os judeus, com suas práticas e costumes particulares, diferentes de todos os povos da terra, se tornaram motivo de zombaria e deboche por parte de escritores e cômicos romanos, principalmente aqueles da capital Roma. Por exemplo, no ano de 59 a.C., Cícero, um renomado orador romano, em sua defesa de Flaccus, um prefeito da Ásia que havia despojado o tesouro judaico, imortalizou seu ataque contra o judaísmo rotulando-o de uma superstição bárbara. Sêneca, um dos mais célebres escritores romanos, descrevia o povo judeu como uma raça maldita e os criticava severamente pela ociosidade aos sábados. Pércio novamente rotula o judaísmo como uma superstição e afirma ser o sábado uma prova de que a superstição escraviza o homem. Quintiliano afirmava ser Moisés o fundador da superstição judaica que é perniciosa aos outros. Marcial dizia ser os judeus circuncidados e o sábado um sinônimo de degradação. Tácito, considerado um dos maiores historiadores da antiguidade, ultrapassou todos os seus predecessores na mordacidade que se referia aos judeus e suas crenças. Os judeus, segundo esse historiador, eram descendentes de leprosos expulsos do Egito que se abstinham da carne suína em memória da sua lepra, uma moléstia que, segundo as crenças prevalecentes naquele tempo, era comum entre os porcos. Sua indolência no sábado comemorava o dia em que deixaram o Egito. Todos os seus costumes, escreve Tácito, são perversos e desgostosos, e como povo são singularmente propensos à luxúria. Mas por que eu estou citando esses escritores e o que eles têm a ver com a evolução da visão teológica da igreja? Na verdade, nenhum deles possui qualquer ligação com a religião judaica ou cristã, mas seus escritos nos ajudam a visualizar o sentimento anti-judaico que dominava a capital do império, principalmente no ambiente intelectual. E como nós veremos mais adiante, sua maneira desprezível de se referir ao judeu e à sua religião vão se tornar comum nos escritos dos principais pensadores e teólogos cristãos. No ano 49 d.C., o imperador romano Cláudio expulsou os judeus de Roma. Segundo o historiador romano Suetônio, essa expulsão se deu por causa de constantes disputas entre os judeus em torno do nome de um tal de Crestus, o que provavelmente era uma transcrição errada de Suetônio do termo Cristo. É interessante notar que Atos 18, versículo 2, nos informa que Áquila e Priscila, que deveriam ser considerados naquele tempo cristãos, foram vítimas dessa expulsão. O que indica que nesse tempo, em Roma, as autoridades romanas não conseguiam visualizar uma distinção entre judeus tradicionais e seguidores de Yeshua, Jesus, o que é coerente com a realidade vivida pela Igreja de Jerusalém. Durante o governo de Nero, apenas 14 anos mais tarde, em Roma os cristãos eram já distinguidos dos judeus como uma entidade separada do judaísmo. Nesse tempo, os judeus estavam vivendo um período de certo favor por parte do imperador Nero, que havia se casado com uma prosélita judia, amiga dos judeus, a imperatriz Pompeia Sabina. Alguns historiadores acreditam que Nero tenha sido influenciado pelos judeus a colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos e que por essa razão sofreram uma das grandes perseguições de sua história,
o que incentivou ainda mais a separação e o ódio entre esses dois grupos em Roma. Mas esse privilégio judeu não durou muito tempo. Com a morte de Nero e o crescimento do sentimento nacionalista judaico por toda a parte do império, os judeus voltaram a ser alvo do ódio e da perseguição. Se em Roma, uma igreja predominantemente gentílica, a distinção entre judeus tradicionais e messiânicos, ou cristãos, já começava a tomar forma, em Israel as coisas continuavam como sempre. A fé no Messias judeu, propagada a todo mundo por seus discípulos e apóstolos judeus, era fortemente enraizada na sua origem hebraica e no conceito da obediência à lei. Porém, os acontecimentos em torno do ano 70, o período da primeira revolta judaica, foi sem dúvida alguma fundamental para iniciar o processo de mudança dessa realidade. Em 66 d.C., os judeus se revoltaram contra os romanos em busca de sua independência, e após 4 anos de luta, a revolta foi totalmente aniquilada. Nesse tempo, Jerusalém foi destruído juntamente com o templo, que, conforme profetizado por Jesus, não ficou pedra sobre pedra. Algum tempo antes da destruição de Jerusalém, os judeus seguidores de Yeshua, Jesus, acreditando ser aquele o momento do cumprimento das palavras de Jesus escritas em Lucas 21, versículo 20 e 21, decidiram então abandonar a cidade e fugir para a região das montanhas, em Pela, no nordeste de Israel, local esse que se tornou o centro da fé messiânica após a destruição de Jerusalém. Cerca de 1 milhão de judeus morreram durante a destruição da cidade, e aqueles que sobreviveram foram banidos de Jerusalém, indo viver na cidade de Yavni, onde o judaísmo rabínico então se estabeleceu. Com o resultado desses acontecimentos, e principalmente a deserção dos seguidores de Jesus da linha de frente do exército judeu, uma ferida incurável se abriu entre os judeus tradicionais e os judeus seguidores de Yeshua, conhecidos naquele tempo como nazarenos, que agora passaram a ser considerados traidores da nação aos olhos dos judeus em geral. Para selar de uma vez por toda a ruptura entre esses dois grupos, a liderança rabínica de Avni resolveu incluir uma nova bênção nas orações diárias feitas nas sinagogas, chamadas de Bikah HaMinim, que traduzida literalmente quer dizer a maldição dos hereges. Essa oração dizia o seguinte: que os apóstatas não tenham esperança e que o império do orgulho seja prontamente destruído em nossos dias. Que os nazarenos e os minim pereçam em um instante, que eles todos sejam apagados do livro da vida e que não sejam contados entre os judeus. Bendito sejas tu, ó Deus, que abate os soberbos. O objetivo principal dessa oração não era amaldiçoar os nazarenos, conhecidos no mundo gentil como cristãos, mas era identificar dentro das sinagogas aqueles que eram seguidores de Yeshua, a fim de expulsá-los do seu meio. Essa maldição foi citada por diversos pais da igreja, entre eles Jerônimo, que escreveu: 3 vezes diariamente, em todas as sinagogas, amaldiçoa-se os cristãos sob o nome de nazarenos. É um fato concreto que, entre a morte e ressurreição de Jesus até a destruição do templo, 40 anos mais tarde, existiu certa perseguição à igreja por parte dos líderes judeus. Mas, de um modo geral, esses dois grupos conseguiram conviver em relativa harmonia até a destruição da cidade e do templo no ano 70. Com a destruição do templo e a dispersão da população judaica de Jerusalém, o judaísmo e a igreja perderam o elo que os aproximava. Até então, Jerusalém era o centro da fé cristã e a liderança da igreja se concentrava na mão de judeus que eram totalmente familiarizados com a língua, cultura e filosofia da qual a mensagem do evangelho pregado pelo Messias se baseava. A partir de 70, as coisas começaram a mudar. O distanciamento entre os dois grupos de judeus tradicionais e messiânicos dificultou muito a propagação do evangelho entre aqueles de origem judaica, enquanto nas nações gentílicas o número de convertidos tornava-se cada vez maior. Não demorou muito até que aquela igreja predominantemente judaica desse lugar a uma igreja predominantemente gentílica. Alexandria, Antioquia e principalmente Roma tomaram o lugar de Jerusalém e tornaram-se os polos de desenvolvimento e influência da fé que uma vez havia sido entregue aos santos. Os líderes da igreja, em sua grande maioria, passaram a ser pessoas de origem gentílicas,
provenientes de uma cultura pagã, influenciada fortemente pela filosofia grega, que se tornou a base de interpretação dos textos bíblicos, tanto os do Novo Testamento, como também os do Velho Testamento. No período entre 132 d.C. e 135, os judeus tentaram novamente se livrar do domínio romano no que ficou conhecido como a Terceira Revolta Judaica, ou a Revolta de Bar Kokhba. Se os acontecimentos em torno da Primeira Revolta Judaica abriram uma grande ferida entre os judeus tradicionais e nazarenos, os fatos ocorridos em torno da Revolta de 132 foi o golpe fatal para selar de uma vez por toda o ódio mortal dos judeus para com aqueles que se identificavam com a fé em Yeshua, Jesus. Durante o período dessa revolta, líderes renomados judeus proclamaram Bar Kokhba, o líder da revolta, como sendo o Messias prometido que veio para libertar Israel e estabelecer seu reino. Em razão dessa proclamação, dezenas de milhares de judeus nazarenos que haviam se unido ao movimento para libertar a terra de Israel se recusaram a lutar sob a bandeira de um falso Messias e, a exemplo do que já havia ocorrido em 70, abandonaram a luta e voltaram para suas casas. A revolta foi mais uma vez completamente aniquilada pelas forças romanas, que então estabeleceram duras punições à população judaica como um todo. Jerusalém foi renomeada Aelia Capitolina, e a terra de Israel teve seu nome trocado para Palestina, em homenagem aos antigos inimigos de Israel, os filisteus. Os judeus foram banidos da cidade e proibidos de retornar a ela sob pena de morte caso o fizessem. A circuncisão, a guarda do sábado, a celebração das festas bíblicas e o estudo da Torá, da lei, foi categoricamente proibido. O imposto criado pelo imperador romano Vespasiano após a primeira revolta, cobrado única e exclusivamente do povo judeu em todo o império, o chamado Fisco Judaicus, foi reforçado e intensificado pelo imperador Adriano após a revolta de Bar Kokhba. Frente a todas essas punições severas impostas ao povo judeu por Roma, ser associado aos judeus tornou-se não só indesejável, como extremamente inconveniente para a igreja. A igreja que durante 100 anos permaneceu fiel às tradições, doutrinas e prática dos apóstolos judeus, com o objetivo de ter mais fácil acesso à corte do imperador Adriano, assim como à cidade de Jerusalém, finalmente decidiu romper com a raiz hebraica da sua fé. Para isso, elegeu pela primeira vez um gentio para os liderar, o bispo Marcos. Essa decisão fez com que muitos judeus abandonassem a igreja durante esse período. Eusébio comenta sobre esse acontecimento em um dos seus escritos, onde ele diz: desde o momento da ascensão de Yeshua, houve uma sucessão de 15 bispos presidindo sobre Jerusalém durante o tempo de hebreus fiéis, que continuou a partir do tempo dos apóstolos até a terceira revolta judaica de 132. E assim, quando a cidade havia sido esvaziada da nação judaica e sofrido total destruição dos seus habitantes antigos, foi colonizada por uma raça diferente, e a cidade romana que surgiu em seguida mudou de nome para Aelia, em honra ao imperador Aelius Hadriano. E como a igreja lá era agora composta de gentios, o primeiro a assumir seu governo após os bispos da circuncisão foi Marcos. Daqui em diante, a história da igreja tomou um rumo completamente diferente do seu modelo original. As circunstâncias políticas e sociais criaram um pano de fundo que influenciou diretamente na direção que as coisas caminharam. Os primeiros escritos apologéticos datam deste período, e seu objetivo principal era demonstrar ao governo de Roma o distanciamento da igreja das práticas judaicas. O historiador russo Leon Poliakov nos diz: ao tempo da proibição que fez Adriano da circuncisão e da sangrenta rebelião Bar Kokhba em 135, os primeiros apologistas cristãos estavam tentando provar que o cristão, não tendo vínculo com Israel e a terra da Judéia, eram súditos irrepreensíveis do império. E foi dentro desse cenário conturbado do segundo século que os primeiros pensadores, filósofos e teólogos cristãos, que posteriormente viriam a ser considerados os pais da igreja, começaram a surgir. De agora em diante, vamos dar uma olhada em como tudo isso influenciou a maneira como esses teólogos interpretaram as Escrituras e qual o resultado disso tudo no cristianismo de hoje. Inácio, bispo de Antioquia.
Inácio foi bispo de Antioquia de 66 até cerca de 107 d.C., quando ele foi martirizado em Roma. No tempo de Inácio, o distanciamento entre a igreja gentílica e a igreja judaica ainda era muito recente e tímido, mas nós podemos ver nos seus escritos que, no final do primeiro século, a ideia da rejeição à lei de Deus, prevalente no cristianismo de hoje, já começava a ser construída. Ele é, sem dúvida nenhuma, o primeiro teólogo cristão a estabelecer as bases do que nós conhecemos hoje como cristianismo. Em sua carta aos Magnésios, ele diz: "Não vos enganeis com doutrinas estranhas, nem com fábulas antigas, que não têm proveito. Porque se nós ainda vivemos de acordo com a lei judaica, reconhecemos que nós não recebemos a graça." As palavras de Inácio aqui podem ter um duplo sentido e fica difícil determinar exatamente ao que ele estava se referindo como lei judaica. Se ele se referiu à lei judaica como judaísmo puro e simples, ele estaria coerente com aquilo que Jesus e Paulo ensinaram. Mas se ele se referiu à lei judaica como sendo a observação da lei de Deus entregue a Moisés, que é a maneira como o cristianismo interpreta esse tipo de texto, então ele estaria considerando que toda a igreja de Jerusalém e as milhares de pessoas envolvidas nos fatos descritos em Atos 21, incluindo Tiago e Paulo, haviam rejeitado a graça por continuarem a ser obedientes à lei. Discernir entre judaísmo e obediência à lei de Deus é essencial para termos uma correta interpretação dos textos bíblicos, especialmente o Novo Testamento. Ainda na carta aos Magnésios ele diz: "Portanto, tendo se tornado seus discípulos, aprendamos a viver de acordo com os princípios do cristianismo, porque todo aquele que é chamado por qualquer outro nome além deste, não é de Deus. Deixe de lado, portanto, o mal, o velho, o fermento azedo, transformando-se no novo fermento que é Jesus Cristo. Sede temperados nele, para que ninguém entre vós seja corrompido, já que pelo vosso próprio sabor sereis condenados." É um absurdo professar a Cristo Jesus e judaizar. O cristianismo não abraçou o judaísmo, mas o judaísmo deve abraçar o cristianismo para que toda língua possa professar a companhia de Deus. Novamente, a impressão é de que Inácio estava condenando a prática de se judaizar, ou seja, tentar converter alguém ao judaísmo, negando a salvação pela graça em Jesus. Porém, seu texto dá a entender que ao rejeitar o judaísmo, ele rejeitava todo tipo de prática que estava associado com ele. O mal, o velho, o fermento azedo. Infelizmente, esse é um entendimento que prevaleceu na teologia cristã. Inácio claramente dá o pontapé inicial para o estabelecimento de uma nova religião chamada cristianismo, que não possua nenhuma ligação com aquela antiga chamada de judaísmo. Na visão de Inácio, se você não abraçar essa nova religião e não se identificar pelo seu nome, você não é de Deus. Em sua carta aos Filipenses, Inácio faz uma outra declaração muito importante. Se alguém comemora a Páscoa junto com os judeus, ou receber os emblemas da sua festa, ele será participante com aqueles que mataram o Senhor e seus apóstolos. Como nós vemos em todo o livro de Atos, por diversas vezes, Paulo se dirigiu a Jerusalém para celebrar as festas bíblicas no templo, portanto, de acordo com os costumes judaicos e na companhia dos seus concidadãos judeus. Mas como veremos mais adiante, essa declaração de Inácio, que ignora completamente esses fatos, terá uma influência muito grande no como a Páscoa e demais festas bíblicas virão a ser vista pelo cristianismo no futuro. Marcion de Sinope. Entre tantos nomes que surgiram no século II, sem dúvida alguma um que merece uma atenção especial é Marcion de Sinope, filho do bispo de Sinope. As ideias de Marcion influenciaram de maneira decisiva e extremamente negativa a teologia cristã. Para Marcion, o Deus da graça e de amor era completamente desconhecido à humanidade até ele ser revelado no Novo Testamento na pessoa de Jesus. Em contrapartida, o Deus do Velho Testamento era um Deus sanguinário, severo, de justiça e punição, que muitas vezes agia com malícia e violência. Segundo Marcion, Jesus veio para resgatar a humanidade do poder de um Deus mau, o Deus do Velho Testamento. Um Deus inferior ao qual ele se referia como demiurgo, um termo emprestado do dualismo filosófico grego.
Marcion acreditava que somente Paulo havia verdadeiramente compreendido a nova revelação de amor e graça apresentada por Jesus, enquanto os demais apóstolos judeus continuavam presos à influência corrupta da lei judaica. Marcion foi a primeira pessoa a propor a criação de um Novo Testamento, uma vez que agora a igreja, o novo povo de um novo Deus, precisava do seu próprio livro sagrado para os guiar. O Novo Testamento, segundo Marcion, deveria ser composto unicamente das cartas de Paulo e do Evangelho de Lucas, do qual ele excluía os primeiros 4 capítulos, uma vez que Marcion rejeitava a ideia do nascimento carnal de Jesus. Por causa da rejeição à manifestação carnal de Jesus e à sua visão dualística de Deus, Marcion foi considerado herege e expulso da igreja de Roma, para onde ele havia se mudado, no ano de 144 d.C. Justino Mártir, que foi quem primeiramente acusou Marcion de herege, escrevendo a respeito dele, disse que considerava Marcion o herege mais formidável dos seus dias. Apesar de ter sido oficialmente declarado herege, suas ideias foram fortemente difundidas no segundo e terceiro século, o que fez com que ele fosse duramente combatido por Tertuliano e Hipólito. Muitas das ideias de Marcion criaram raiz no meio cristão e continuam vivas até os dias de hoje como base de doutrinas populares no meio teológico, tais como o dispensacionalismo e a teologia da substituição. Carta de Barnabé. Na carta escrita sob o pseudônimo de Barnabé, o autor, provavelmente um judeu, utiliza de uma interpretação puramente alegórica do texto bíblico com o objetivo de desconstruir a validade prática da aliança entre Deus e Israel. No capítulo 4, versículos 6 e 7, ele escreve: Além disso, peço-vos insistentemente, eu que sou e vós, um de vós, e vos amo a todos e a cada um em particular mais do que a mim mesmo, tomai cuidado para não ficardes como certas pessoas que acumulam pecados, dizendo que a aliança é tanto deles quanto nossa. Claro que ela é nossa. Eles, os judeus, a perderam definitivamente logo após Moisés tê-la recebido. Aqui nós vemos claramente a raiz da teologia da substituição sendo plantada, ou melhor, sendo cultivada. Barnabé ignora totalmente as palavras de Paulo em Romanos 9, 4, que afirma que a aliança é de Israel. Ele não diz que ela foi ou que ela era, ele diz que ela é. Ainda em Romanos, no capítulo 11, verso 27, Paulo, citando Jeremias, novamente afirma que a aliança pertence a Israel e conclui dizendo que as promessas de Deus são irrevogáveis. Portanto, as palavras de Barnabé, que como nós veremos se tornarão cada vez mais comuns nos escritos dos pais da igreja, são completamente contrários ao que o texto bíblico afirma. Como já foi demonstrado anteriormente, as diversas situações políticas, sociais e religiosas forçaram a igreja a se distanciar de Israel e para que isso acontecesse de forma efetiva, de alguma maneira Israel deveria sair de cena, ser retirado do contexto bíblico. E a maneira encontrada para fazer isso foi espiritualizar e alegorizar as Escrituras, de maneira que o texto não diga literalmente aquilo que ele claramente disse. Justino Mártir. No capítulo 29 de seu diálogo com Trifão, um judeu, Justino afirma que as Escrituras não pertencem aos judeus, mas aos cristãos. Para Justino, as leis de Deus eram apenas uma parte das Escrituras sem importância, um acréscimo temporário a um livro de outro modo eterno, acrescentado em virtude da especial impiedade dos judeus. Ou seja, a lei era um castigo imposto por Deus que, pela sua presciência, sabia que os judeus viriam a merecer. Ainda no diálogo com Trifão, no capítulo 16, ele aponta a circuncisão como um sinal, uma marca colocada por Deus no povo judeu para diferenciá-lo dos demais povos, destinando-os ao sofrimento. Ele diz: a circuncisão, segundo a carne, que é a partir de Abraão, foi dada por um sinal para que vocês, judeus, sejam separados das demais nações e de nós, cristãos, e que só vocês sofram o que vocês agora justamente sofrem, e que a sua terra seja despojada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo, e que estranhos possam comer suas frutas em sua presença e nenhum de vós possa ir até Jerusalém, porque vocês são diferenciados do resto dos homens por qualquer outra marca que não seja a sua circuncisão carnal. Já no capítulo 18,
ele complementa com o seguinte: nós também observaríamos a circuncisão da carne, os dias de sábado, numa palavra, todas as suas festividades, se não soubéssemos a razão do porquê lhes foram impostas, a saber, por causa de seus pecados e dureza de coração. Para Justino, Deus utilizou a lei para marcar os judeus para um julgamento e castigo futuro merecido. No entendimento de Justino, as duras penas impostas aos judeus por Roma, que os proibia de retornarem a Jerusalém e de praticarem a lei, eram nada além do que o cumprimento dos propósitos de Deus para essa nação ímpia. Sendo assim, uma vez salvos por Jesus, o cristão estava livre dessa maldição, que, segundo Justino, é a própria lei. Novamente, assim como os demais exemplos vistos até agora, Justino foi influenciado pelas circunstâncias ao seu redor a ver as Escrituras de uma maneira completamente diferente daquela vista pelos crentes de Atos e expresso de maneira clara e literal por toda a Escritura Sagrada. Nós poderíamos ver centenas de textos que contrariam os argumentos de Justino, mas eu separei apenas alguns que demonstram que a verdadeira intenção de Deus quanto a Israel e a sua lei era muito diferente daquilo que Justino pregava. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardes os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde os lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Nós poderíamos continuar aqui por horas, mas creio que os textos vistos são mais do que claros para nos mostrar o verdadeiro sentido e propósito bíblico da lei entregue por Deus a Israel através de Moisés. Segundo as Escrituras, a lei foi dada para o povo de Israel como um sinal para a santidade, uma separação que mostraria aos demais povos da terra que a nação de Israel servia ao verdadeiro Deus, aplicando nas suas vidas princípios que os conduziriam a ser santo como ele é santo. Infelizmente, Justino e os demais pais da igreja não viam as coisas dessa maneira e, por essa razão, apenas algumas décadas após a morte do último apóstolo que conviveu com Cristo, a visão entre a igreja primitiva e a igreja do segundo século já era tão distinta entre si quanto a esse tema. Hoje, a visão e interpretação dos pais da igreja prevalece sobre aquela de Paulo e da igreja de Jerusalém. Quando se lê Paulo, um observador da lei, escrevendo aos Gálatas que a maldição da lei foi pregada na cruz de Cristo, a interpretação é de que a maldição, que de acordo com as Escrituras é consequência da desobediência da lei, na verdade se refere à própria lei e, portanto, a lei foi abolida na cruz.
O século II é a origem desse tipo de doutrina. Mas não para por aqui. Vamos ver como, com o passar do tempo, as coisas conseguiram se tornar ainda pior. Carta a Diogneto. Na carta a Diogneto, uma carta anônima escrita a um pagão que estava interessado em conhecer a fé cristã, o autor fornece um testemunho excepcional do rompimento definitivo entre a igreja e a sinagoga e da prevalente atitude de desprezo do cristão contra o judeu. No capítulo 4, o autor escreve: Não creios que tenhas necessidade de que eu te informe sobre o escrúpulo deles a respeito de certos alimentos, a sua superstição sobre os sábados, seu orgulho da circuncisão, seu fingimento com jejuns, novilúdios, coisas todas ridículas que não merecem nenhuma consideração. Não será injusto aceitar algumas das coisas criadas por Deus para uso dos homens como bem criadas e rejeitar outras como inúteis e supérfluas? Não é sacrilégio caluniar a Deus, imaginando que nos proíbe de fazer algum bem em dia de sábado? Não é digno de zombaria orgulhar-se da mutilação do corpo como sinal de eleição, acreditando com isso ser particularmente amado por Deus? E o fato de estar em perpétua vigilância diante dos astros e da lua para calcular os meses e os dias e distribuir as disposições de Deus e dividir as mudanças das estações conforme seus próprios impulsos, umas para festas e outras para luto? Quem consideraria isso prova de insensatez e não de religião? Penso que agora tenhas entendido suficientemente por que os cristãos estão certos em se abster da vaidade e do engano, assim como das complicadas observâncias e das vanglórias dos judeus. A carta de Diogneto apresenta a observação da lei de Deus como sendo fruto da superstição de homens, algo inútil, supérfluo, que não merece nem mesmo ser mencionado, e por essa razão os cristãos certamente se abstêm de tais enganos. Como já foi visto anteriormente, muitos dos termos presentes na carta de Diogneto eram comumente usados pelos escritores romanos como modo de desprezo aos judeus. Infelizmente, essa linguagem se tornou parte da doutrina cristã. Orígenes. Orígenes foi um grande filósofo e teólogo em Alexandria, no Egito. Ele abandonou a interpretação literal do texto bíblico e foi o primeiro a criar um método sistemático de interpretação alegórico das Escrituras, que ganhou muita popularidade na igreja e prevaleceu nos meios teológicos por toda a Idade Média. Para ele, as promessas de uma restauração gloriosa para Israel, na verdade, se aplicavam à igreja. Por volta do ano 248 d.C., ele formulou a ideia da punição divina a Israel por terem sido os assassinos do Salvador. Ele escreve: Dizemos com confiança que eles, os judeus, nunca serão restaurados à sua condição anterior, pois cometeram um crime da mais irreverente espécie ao conspirarem contra o Salvador da raça humana na cidade em que ofereciam a Deus um culto contendo símbolos de poderosos mistérios. Convinha então à cidade em que Jesus passou por estes sofrimentos que perecesse completamente e que a nação judia fosse subjugada e que a oferta de felicidade oferecida por Deus a eles passasse a outros, os cristãos. Com certeza, se Orígenes estivesse vivo nos dias de hoje, tendo a oportunidade de ver a obra de restauração de Deus com relação a Israel, ele seguramente reconsideraria sua teologia. Ele não pode, mas nós podemos. A controvérsia da Páscoa. Da segunda parte do segundo século até a primeira parte do quarto século, a controvérsia de como e quando se deveria celebrar a Páscoa tomou conta da igreja. Segundo Epifânio, essa controvérsia surgiu apenas após o êxodo dos bispos da circuncisão, uma referência aos 15 bispos hebreus que presidiram sobre a igreja de Jerusalém até por volta do ano de 132 d.C. Como nós já vimos, foi nessa época que a atitude da igreja gentílica em se desassociar de qualquer prática ligada aos judeus se intensificou, e a celebração da Páscoa foi um desses pontos. Naquele tempo, as igrejas da Ásia, mais ligadas e influenciadas pela igreja de Jerusalém devido à proximidade geográfica, praticavam a Páscoa de acordo com o modelo judaico, segundo prescrito por Deus em sua lei, no dia 14 de Nissan, ou 14 de Aviv, independente do dia da semana que essa data ocorresse.
Por outro lado, a Igreja de Roma já havia começado a celebrar a Páscoa apenas aos domingos, para ser mais exato, no primeiro domingo de lua cheia após o equinócio de primavera. Data essa baseada em cálculos babilônicos utilizados para determinar o dia da celebração da festa da deusa da fertilidade Ishtar. Curiosamente, na língua inglesa, a Páscoa cristã é celebrada até o dia de hoje com o nome de Easter, uma referência a essa deusa babilônica. Essa controvérsia, conhecida como Quatrodecimana, por se referir ao 14º dia do mês, foi discutido pela primeira vez de forma oficial entre Policarpo, bispo de Esmirna, e Aniceto, bispo de Roma, por volta do ano 160 d.C. Policarpo, sendo um dos discípulos diretos do apóstolo João, o último dos apóstolos de Jesus a morrer, defendia a celebração da Páscoa segundo a tradição e costumes estabelecidos nas Escrituras e praticado pelos judeus, enquanto Aniceto e o grande número das igrejas ao redor de Roma, não todas elas, haviam abandonado o modelo bíblico para estabelecer o seu próprio modelo de celebração. Policarpo não foi convencido a mudar de ideia, assim como Aniceto também perseverou na sua opinião. Então ficou determinado naquela ocasião que, para não causar nenhuma divisão na igreja, cada um continuaria celebrando à sua maneira e respeitando a opinião um do outro. Uma segunda tentativa em resolver essa controvérsia aconteceu alguns anos mais tarde, por volta do ano de 190 d.C. Nessa ocasião, Polícrates, bispo de Éfeso, afirmando ter recebido tais recomendações diretamente de Filipe e de João, defendendo a celebração segundo o modelo bíblico, levou a questão até Vítor, naquela época bispo de Roma. Ao final da discussão entre os dois, Vítor pronunciou a excomunhão de Polícrates e de todas as igrejas da Ásia que escolhessem perseverar na observação do modelo bíblico contra o modelo inventado por Roma, o que, segundo Vítor, era o cânon da fé apostólica. Claramente, Vítor ignora completamente que os apóstolos, segundo o livro de Atos, eram obedientes à lei e praticavam não só a Páscoa, mas todas as demais festas bíblicas, segundo aquilo que Deus determinou em sua palavra, e não segundo doutrinas e tradições de homens. Apesar de toda essa confusão, a controvérsia não acabou por aí. Somente mais de um século depois, após a oficialização do cristianismo como religião do Império Romano, durante o Concílio de Nicéia, é que a Igreja oficialmente colocou um ponto final a essa polêmica. O texto redigido no Concílio de Nicéia quanto à questão da celebração da Páscoa deixa muito claro que o verdadeiro motivo para a modificação do dia e modo de celebração dessa festa é o desejo por parte da Igreja Gentílica, agora oficialmente romana, de se desassociar de qualquer característica judaica. Em uma carta redigida pelo imperador Constantino e enviada a todos os bispos que não estavam presentes no concílio, se lê o seguinte: no concílio, nós também consideramos a questão do nosso dia mais sagrado, a Páscoa, e foi estabelecido de comum acordo que todos, em todos os lugares, devem celebrá-la em um mesmo dia, pois o que pode ser mais apropriado ou o que mais solene do que essa festa da qual recebemos a esperança da imortalidade deve ser mantido por todos, sem variação, utilizando a mesma ordem e uma organização clara? E em primeiro lugar foi declarado indigno para nós mantermos esta festa sagrada, seguindo o costume dos judeus, um povo que contaminou as suas mãos em um ultraje terrível e tem, portanto, poluídas suas almas e agora são merecidamente cegos. Desde que deixamos de lado a sua maneira de calcular a data desta festividade, nós podemos garantir que as gerações futuras possam celebrar essa observância no momento preciso que temos celebrado, desde o primeiro dia da paixão até o presente momento. Não tenhamos, portanto, nada em comum com os judeus, que são nossos adversários, pois nós recebemos do nosso Senhor um caminho diferente. Uma melhor e mais leal linha de conduta é estabelecida pela nossa santa religião. Seguimos, portanto, em comum acordo, meus mais honrados irmãos, evitando diligentemente qualquer contato com aquele mau caminho. Eles se gabam de que sem as suas instruções não somos capazes de comemorar o festival corretamente. Este é o mais alto grau de absurdo.
Como podem eles cogitar a visão correta sobre qualquer ponto depois de terem causado a morte do Senhor, estando fora de suas mentes, não sendo guiados por uma boa razão, mas por uma paixão desenfreada, onde quer que a sua loucura inata os transportassem? Que as suas mentes puras não venham a compartilhar os costumes de pessoas totalmente depravadas. Portanto, essa irregularidade deve ser corrigida, a fim de que não tenhamos qualquer coisa em comum com os parricidas e os assassinos de nosso Senhor, nenhum ponto em comum com a falsidade dos judeus. Eu não sei se vocês conseguiram contemplar a seriedade e o peso das palavras contidas nessa carta. A exemplo do que nós vimos até agora, a lei de Deus, aquilo que ele determinou como sendo o caminho santo e perfeito no qual seu povo deveria caminhar, foi reduzido a um caminho mau que precisa ser rejeitado e que foi necessariamente substituído pela nova religião romana, que através de doutrinas e tradições de homens, estabeleceu uma linha de conduta melhor, mais perfeita, mais santa. Hoje esse tipo de conceito continua dominando a mente e o coração de pessoas que com toda sinceridade, mas infelizmente em ignorância, têm buscado servir ao Deus de Israel. Quando se fala com tais pessoas a respeito das festas bíblicas e de sua importância nos planos de Deus para o seu povo, uma atitude de desprezo e descaso prevalece. Por outro lado, tais pessoas são fortemente ligadas emocionalmente e espiritualmente a festividades como o Natal e a própria Páscoa cristã, que são unicamente fruto da tradição da Igreja Romana, e se sentem extremamente ofendidos quando qualquer crítica é feita em relação a essas mesmas festas. As palavras de Isaías, no capítulo 5, versículo 20, descrevem com perfeição aquilo que aconteceu no concílio de Nicéia e prevalece na igreja até o dia de hoje. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Portanto, aqui podemos ver que no início do quarto século, a igreja oficialmente se declarou totalmente desassociada com qualquer prática que remonte àquela igreja descrita no livro de Atos. E com o passar dos anos, a rejeição e, em muitos casos, o ódio contra o povo judeu comprometeu seriamente a correta interpretação das Escrituras por parte daqueles que são considerados os pais da teologia cristã. Citações dos pais da igreja, século IV em diante. João Crisóstomo. Considerado um dos maiores oradores da história da igreja, João Crisóstomo foi um personagem de extrema influência no desenvolvimento da teologia cristã. Crisóstomo escreveu 8 sermões direcionados exclusivamente a atacar os judeus, nos quais encontramos declarações como as seguintes: porque Deus odeia os judeus, é uma obrigação de cada cristão odiá-los. Muitos, eu sei, respeitam os judeus e acreditam que sua atual maneira de viver é venerável. É por isso que eu me empenho em arrancar e derrubar essa terrível opinião. A sinagoga não é apenas um bordel e teatro, é também um antro de ladrões e uma moradia de bestas selvagens. Quando Deus se esquece de um povo, que salvação os resta? Quando se esquece de um lugar, aquele lugar se transforma em uma morada de demônios. As sinagogas são santuários de homens que foram rejeitados, desonrados e condenados. O que é esta doença? As festas destes judeus lamentáveis e miseráveis estão prestes a marchar sobre nós. Mas agora que as festas judaicas estão por perto, à porta, se eu falhar em curar os doentes com a doença judaizante, tenho medo de que, por causa da má associação e profunda ignorância, alguns cristãos possam vir a participar das transgressões dos judeus. Uma vez que eles o tenham feito, eu temo que as minhas homilias sobre essas transgressões serão em vão. Se eles não ouvirem nenhuma palavra de mim hoje, eles irão juntar-se aos judeus em seus jejuns. Uma vez que eles tenham cometido esse pecado, será inútil para eu aplicar o remédio. Embora os judeus tenham sido chamados para a adoção de filhos, a ordem foi alterada. Eles se tornaram cães e nós, cristãos, nos tornamos os filhos de Deus. Hoje não é o dia da lei, nem da antiga comunidade,
A cidade, Jerusalém, não será restaurada e nem eles, o povo judeu, voltarão à sua antiga comunidade e modo de vida. Essa é a opinião de um dos mais influentes teólogos do cristianismo, considerado um dos doutores da igreja do passado. Seus escritos são considerados por muitos como a grande inspiração por trás do antissemitismo que dominou a igreja cristã romana por muitos e muitos séculos. Jerônimo. Jerônimo é outro grande nome da história da igreja que também não deixou de expressar uma dura opinião sobre o povo judeu, sobre o qual ele declarou: jamais existirá expiação para os judeus. Deus sempre os odiou. Em carta endereçada a Agostinho, Jerônimo faz um comentário muito interessante a respeito daqueles que, professando a fé em Jesus, continuavam na prática da lei. Ele diz: a questão em debate, portanto, ou eu deveria dizer, a sua opinião sobre ela, se resume nisto, que desde a pregação do Evangelho de Cristo, os crentes judeus fazem bem em observar os preceitos da lei, ou seja, em oferecer sacrifícios, como Paulo fez, em circuncidar seus filhos, como Paulo fez no caso de Timóteo, e guardar o sábado judaico, tal como todos os judeus foram acostumados a fazer. Se isso for verdade, vamos cair na heresia daqueles que, apesar de acreditar em Cristo, foram declarados anátemas pelos pais por este erro, por misturarem as cerimônias da lei com o Evangelho de Cristo e professar a fé no que é novo sem deixar ir o que é velho. Em nossos dias, existe uma seita entre os judeus por todas as sinagogas do Oriente, que é chamada de a seita dos Minaíns, que é nesse tempo condenada pelos fariseus. Os adeptos dessa seita são conhecidos comumente como nazarenos. Eles acreditam em Cristo, o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, e eles dizem que aquele que padeceu sob Pôncio Pilatos e ressuscitou é o mesmo que aquele em quem eles acreditam. Mas enquanto eles desejam ser tanto judeus como cristãos, eles não são nem uma coisa nem outra. Pois certamente não há diferença entre a culpabilidade daqueles que apresentam diversas opiniões sobre comentários das Escrituras defendidas pelos pais e a culpa daqueles que reintroduz dentro da igreja uma tão grande e pestilenta heresia. Se, no entanto, não resta para nós outra alternativa senão receber os judeus na igreja, juntamente com as práticas que são impostas a eles pela lei, se em suma for considerado legal para que eles continuem na igreja de Cristo, praticando aquilo que estão acostumados a praticar nas sinagogas de Satanás, vou dizer-lhe a minha opinião sobre o assunto. Eles não vão se tornar cristãos, mas eles nos farão judeus. Como nós já vimos anteriormente, a partir do ano 132 d.C., aquela igreja de Atos, predominantemente judaica, zelosa na obediência à lei de Deus, deu lugar a uma igreja predominantemente gentílica que progressivamente colocou a obediência à lei em oposição à salvação pela graça. Nessa carta de Jerônimo nós vemos que cerca de 300 anos mais tarde, aquela igreja continuava viva, mesmo sendo rejeitada tanto pelo judaísmo como pelo cristianismo. O historiador Epifânio confirma as palavras de Jerônimo ao escrever: mas estes sectários não chamam-se cristãos, mas nazarenos. No entanto, eles são simplesmente judeus completos. Eles usam não só o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento, assim como os judeus. Eles não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente como a lei declara e da maneira judaica, exceto por sua crença no Messias. Pois eles reconhecem tanto a ressurreição dos mortos e a criação divina de todas as coisas e declaram que Deus é um só e que seu Filho é Yeshua, o Messias. Eles são treinados com minúcia em hebraico, pois entre eles toda a lei, os profetas e os escritos são lidos em hebraico, como certamente são pelos judeus. Eles são diferentes dos judeus e diferentes dos cristãos, apenas no que se segue. Eles discordam com os judeus porque eles receberam a fé no Messias, mas desde que eles ainda estão acorrentados pela lei da circuncisão, o sábado e todo o resto, eles não estão de acordo com os cristãos. Eles não são nada além de judeus. Eles possuem o Evangelho segundo Mateus na sua totalidade em hebraico, pois é claro que eles o preservam no alfabeto hebraico, como foi originalmente escrito.
Portanto, mesmo sendo coerente com as características da igreja original que nasceu em Jerusalém, Jerônimo considerava a ideia da obediência à lei como uma pestilenta heresia e, sendo assim, buscou convencer Agostinho a aceitar a posição dos pais da igreja, anteriormente a eles, que declararam como anátemas, malditos, aqueles que buscavam viver dessa maneira. Meu objetivo nesse estudo não é tratar especificamente de quem deve ser obediente à lei de Deus, mas apenas demonstrar como a característica da igreja primitiva e do cristianismo do segundo século em diante são completamente distintas quanto a esse tema. De qualquer maneira, principalmente por aquilo que foi falado por Jerônimo quanto à opinião de Agostinho, muitas pessoas podem chegar à conclusão que essa distinção entre a igreja judaica, obediente à lei, e a igreja gentílica, que rejeita a lei, é mais do que natural, uma vez que a lei foi dada aos judeus e não aos gentios. O problema quanto a esse tipo de pensamento está relacionado à correta compreensão de quem é a igreja e para quem a lei foi realmente dada. No futuro eu vou fazer um vídeo tratando especificamente desse assunto, mas por agora eu quero deixar apenas um pensamento quanto a esse tema. Segundo o conceito prevalente no cristianismo, a lei foi dada exclusivamente a Israel e, portanto, somente os judeus têm a obrigação de se submeter a ela. Aos gentios, ou à igreja, foi dada apenas as leis de Cristo, que correspondem às leis que foram citadas no Novo Testamento. Portanto, a igreja e demais nações gentílicas jamais estiveram debaixo da lei mosaica e jamais estarão sujeitos a elas. Tendo isso em mente, e levando em conta que tudo o que nós vimos até aqui mostra que os judeus convertidos continuaram sujeitos à lei durante todo o primeiro século e muitos deles até mesmo 3 séculos ou mais depois da morte e ressurreição de Cristo, vamos fazer a seguinte análise. Se Jesus veio para pôr fim na necessidade de seguir a lei de Deus, conforme se interpreta as palavras de Paulo aos Romanos, onde ele escreveu, pois o fim da lei é Cristo, não seria o caso de que os judeus, que teoricamente eram os únicos a estarem presos a essa obrigação, serem os verdadeiros beneficiados com esse fim? Ou seja, o fim da lei só tem significado para aqueles que estavam sujeitos à lei. Mas ao contrário, o que alguns usam dizer é que Jesus pôs um fim na lei para que a igreja ou os gentios não tivessem que observar a lei. Mas se os gentios nunca tiveram que observar a lei, como Jesus veio colocar um fim em algo que nunca existiu? Isso é só para vocês refletirem. Agostinho de Hipona. Agostinho foi um dos maiores pensadores cristãos de todos os tempos e, sem dúvida alguma, um dos mais influentes teólogos do cristianismo. Apesar de, conforme visto na carta de Jerônimo, ele ter defendido o direito ao judeu de continuar vivendo na prática da lei, mesmo depois de crer em Jesus, pelo menos essa foi a opinião dele até o tempo da carta escrita por Jerônimo, Agostinho possuía posições muito fortes em relação aos judeus e o papel de Israel no plano de Deus. Seus escritos são uma grande fonte de inspiração para doutrinas tais como a doutrina da substituição e o amilenismo, que colocam a igreja como a substituta de Israel nos planos e propósitos de Deus para a humanidade. Sobre o povo judeu, ele declarou o seguinte: os judeus eram os filhos de Deus, mas agora eles são os filhos de Satanás. A verdadeira imagem dos hebreus é Judas Iscariotes, que vendeu o Senhor por prata. Os judeus jamais entenderão as Escrituras e carregarão para sempre a culpa pela morte de Jesus. Infelizmente, apesar de completamente antibíblico, esse tipo de pensamento está enraizado na cabeça dos teólogos de hoje. Ignorando o relato do livro de Atos, pastores e líderes cristãos continuam a propagar a mentira de que os judeus rejeitaram a Cristo. Eles jamais conseguiram compreender as Escrituras e, por essa razão, eles precisam vir até nós, se converter ao cristianismo e aprender a verdade que foi retirada deles e transferida à igreja. A Reforma Protestante, Martinho Lutero. Nos séculos que se passaram, a igreja se tornou o grande inimigo do povo judeu. Milhares e milhares de judeus foram perseguidos e mortos pelas mãos do cristianismo como resultado do espírito de antissemitismo que se estabeleceu no coração da igreja, fruto da teologia dos primeiros séculos.
Por volta de 1500, essa realidade parecia que iria começar a mudar. No início do seu ministério reformador, Martim Lutero se sentiu sensibilizado a lutar pela causa judaica por causa da demonização do povo judeu feito pela Igreja Católica. Sobre esse tema, Lutero escreveu: eles agiram com os judeus como se eles fossem cães e não seres humanos. Eles não fizeram nada com eles a não ser amaldiçoá-los e aproveitar de suas riquezas. Eu gostaria de aconselhar e implorar a cada um que trate os judeus com gentileza, instruindo-os nas Escrituras. Se alguns permanecerem obstinados, qual o problema? Ele continuou dizendo: eles, os judeus, são irmãos de sangue do nosso Senhor. Se for apropriado se gloriar no sangue e na carne, os judeus pertencem a Cristo mais do que nós. Eu imploro, portanto, meus queridos papistas, se vocês cansarem de me acusar de herético, que vocês comecem a me insultar como judeu. A teologia de Lutero começou a caminhar em direção a uma restauração completa do verdadeiro evangelho vivido pela igreja primitiva, descrita no livro de Atos. Mas a frustração com relação à conversão de judeus ao cristianismo fez com que ele voltasse aos trilhos estabelecidos pelos pais da igreja. No seu escrito intitulado On the Jews and Their Lies, ou seja, os judeus e suas mentiras, ele declara: queime suas sinagogas e escolas. O que não for queimado, enterre com terra, de maneira que não sobre nenhuma pedra ou escombro. De igual maneira, invadam e destruam suas casas, retirem seus livros e talmudes, pois neles não existe nada além de maldade, mentira, maldição e juramentos. Proíbam seus rabinos de ensinar sob a pena de duro sofrimento ou morte. Essas palavras de Lutero foram usadas em um dos discursos de Adolf Hitler, onde ele justificava o extermínio dos judeus, alegando estar fazendo a vontade de Deus. Como nós já vimos, as palavras de Lutero apenas expressavam o conceito predominante no meio cristão que ele herdou da teologia dos pais da igreja. João Calvino. A exemplo de Lutero, sua visão sobre o povo judeu e da nação de Israel dentro dos propósitos de Deus foi totalmente influenciada pela teologia dos pais da igreja, o que seguramente comprometeu seriamente sua interpretação das Escrituras nesse aspecto. Para Calvino, os judeus eram pobres e inflexíveis, merecem ser oprimidos interminavelmente sem medida ou fim, e que eles morram na miséria, sem a piedade de qualquer um. Em seu comentário sobre a carta de Paulo aos Romanos e aos Gálatas, Calvino confirma a teologia defendida pela igreja predominante de sua época e afirma que a igreja é o verdadeiro Israel de Deus. Teólogos contemporâneos. Séculos se passaram desde a Reforma Protestante e a visão moderna cristã sobre Israel e o povo judeu sofreu uma mudança radical, principalmente no último século. O milagre do renascimento da nação de Israel abriu, em parte, os olhos de milhares de líderes cristãos mundo afora, podendo testemunhar com seus próprios olhos o cumprimento das promessas de Deus quanto à restauração de Israel. A grande maioria das milhares de denominações cristãs, se não sua totalidade, agora sabedores que Deus jamais se esqueceu do seu povo escolhido, tem declarado amor incondicional ao povo judeu. Apesar disso, a raiz teológica plantada pelos pais da igreja continua a sobreviver na mente desses líderes. Se com a boca declaram apoio a Israel e afirmam acreditar que Deus levará a cumprimento todas as suas promessas quanto à restauração da nação, suas atitudes e as doutrinas que defendem demonstram que, mesmo inconscientemente, eles continuam presos aos enganos de uma teologia antissemita e antinomia, ou seja, anti-lei. Em recentes debates sobre esse tema com teólogos que são pessoas próximas a mim, eu pude ver as mesmas afirmações predominantes nos primeiros séculos do cristianismo. Entre tais afirmações, eu destaco a seguinte: como alguém ainda pode se aventurar a interpretar a nova aliança a partir da visão hebraica? A chave hermenêutica baseada na interpretação judaica continua a ser tão limitada para compreender a nova aliança quanto foi no decorrer da revelação do Messias. Se não conseguiram enxergar na prática da lei, nos profetas, como alguém pode confiar na perspectiva ou argumento deles hoje? Somente os que estão tão cegos
quanto os mesmos. Esse texto fala por si só. Conclusão. Nós crescemos em uma realidade 2000 anos distante dos fatos ocorridos em Israel no tempo de Jesus e fomos educados em uma cultura religiosa completamente enraizada nos conceitos estabelecidos pelos chamados pais da igreja, assim como pelos reformadores. Quando lemos nossas Bíblias, somos influenciados a ver em suas páginas exatamente aquilo que esses pensadores, filósofos e teólogos nos levam a acreditar. Conhecendo um pouco melhor as circunstâncias que os levaram a chegar a tais conclusões, nós somos obrigados a fazer a seguinte pergunta: até onde podemos confiar na teologia que esses homens desenvolveram? Eu não estou dizendo que, com isso, que tudo o que eles escreveram está errado, mas certamente, no que diz respeito ao papel de Israel nos planos de Deus e à importância da observação da lei de Deus no aspecto prático da vida cotidiana dos salvos em Cristo, suas conclusões foram completamente comprometidas e influenciadas por fatores externos que os conduziram distantes da verdade descrita nas páginas das Escrituras Sagradas. O resultado disso foi que duas igrejas radicalmente distintas entre si emergiram da mesma mensagem do Evangelho pregado no primeiro século. De um lado, nós temos uma igreja predominantemente judia, que tinha Jerusalém e a filosofia hebraica como sua base de desenvolvimento e influência. Do outro lado, nós temos uma igreja predominantemente gentílica, que tinha Roma e a filosofia grega como sua base de desenvolvimento e influência. A igreja de Jerusalém entendia que Jesus, ou melhor, Yeshua, sendo o Messias prometido na lei e nos profetas, veio com o propósito de renovar a aliança entre Deus e Israel, conduzindo assim a nação ao cumprimento das promessas feitas por Deus aos patriarcas. Ela amava o povo judeu e tinha um desejo ardente de levar a mensagem de reconciliação e salvação a todos os seus concidadãos. Acreditava que a lei de Deus era santa, boa e justa, uma bênção estabelecida por Deus para instruir seu povo em santidade e em liberdade. Era uma igreja que tinha extremo zelo na observação da lei, por entender que a obediência aos mandamentos de Deus era o resultado da salvação, a prova prática do amor por Deus e o propósito final da nova aliança e do derramar do Espírito Santo. Por outro lado, a igreja de Roma entendia que Jesus veio estabelecer uma nova aliança entre Deus e um novo povo, a igreja. Para eles, a desobediência de Israel e a rejeição ao Messias por parte da nação fez com que Deus abandonasse definitivamente as promessas feitas ao povo de Israel, transferindo-as à igreja. Ela pregava a rejeição a Israel e o ódio ao povo judeu, que, segundo eles, haviam sido amaldiçoados permanentemente por Deus, não havendo nenhuma possibilidade de redenção para os mesmos. Consideravam que a lei, em realidade, era uma superstição inventada por homens, algo mau, um castigo imposto aos judeus, uma maldição que aprisiona e escraviza os homens. Eram radicalmente contra a observação dos preceitos da lei, que, segundo eles, eram resultado puramente de insensatez, vaidade e engano, uma doença que deveria ser curada. A obediência aos mandamentos era uma heresia que afrontava a Deus e rejeitava a graça de Jesus Cristo. Esse modelo teológico da igreja gentílica romana tem sido a base de todo o conceito teológico prevalente no meio cristão pelos últimos 1800 anos. Apesar disso, é curioso notar que a igreja do livro de Atos, ou a igreja primitiva, e os crentes de Bereia, que em verdade são os judeus convertidos da sinagoga de Bereia, são tidos pelos teólogos e líderes cristãos modernos como a referência para o modelo de igreja ideal. O que esses teólogos ignoram é que tanto a igreja primitiva como os bereanos possuíam uma característica em comum que foi abolida da vida da igreja cristã pelos últimos 18 séculos, que é a obediência aos mandamentos de Deus. Se desejamos com sinceridade nos assemelhar com aquela igreja do primeiro século, devemos primeiramente reconhecer onde temos errado, nos arrepender e buscar restaurar aquilo que se perdeu. Devemos abandonar doutrinas e tradições de homens que tornam a lei de Deus sem efeito
e voltar a batalhar pela fé uma vez entregue aos santos. A escolha é e sempre será sua. Mas lembre-se de uma coisa: um dia cada um de nós prestará conta diante do Senhor das escolhas que fizemos. Se você é um líder na igreja, sua responsabilidade será ainda maior, pois você também dará conta por tudo aquilo que ensinou e influenciou outros a acreditar. Naquele dia, muitos escutarão as doces e amáveis palavras do nosso Senhor que dirá: muito bem, servo bom e fiel, entre para o gozo do seu Senhor. Porém, muitos outros escutarão a dura sentença: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, a rejeição da lei. Eu jamais os conheci. Eu termino esse estudo citando e parafraseando as palavras de Moisés em Deuteronômio 11, 26, proferidas ao povo de Israel quando da entrada para conquistar a terra prometida. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição, a obediência ou a rebelião. Eu sei que esse assunto é muito polêmico e levanta muito questionamento, e eu espero sinceramente que as informações apresentadas aqui possam te motivar a pesquisar com o coração aberto mais profundamente esse assunto, e que o resultado seja o fortalecimento da sua fé e de suas convicções, que sejam baseadas única e exclusivamente na verdade, que é a palavra de Deus. Se você gostou do que viu, por favor, compartilhe esse vídeo e dê a outras pessoas a oportunidade de ter acesso à informação que foi apresentada aqui. No mais, por favor, sinta-se mais do que à vontade para fazer perguntas, críticas, para expor seu ponto de vista, a fim de que todos possamos crescer no conhecimento das maravilhas do nosso Deus. Fiquem na paz de Jeová, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome de Yeshua, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Até o próximo vídeo. Obrigado. Gadol Elohai Shiru ki gadol Elohai Kol echad yireh ki gadol